Glória a Deus. Vamos para a palavra. A gente está numa jornada de um novo série de palavras, onde a gente batizou como lute. E na semana passada, quem veio aqui, a gente aprendeu um pouquinho contra quem que nós devemos lutar. E a gente aprendeu também aonde que dá essa luta. A gente aprendeu que a nossa luta não é carne e sangue, mas é os principados, potestades desse mundo tenebroso. A gente também aprendeu que não é nesse mundo que é travado as guerras. Na verdade é no mundo espiritual. E a gente aprendeu também que nós vencemos também as nossas lutas no mundo espiritual. E a gente precisa estar revestido de toda a armadura de Deus, que nós lemos o texto que está em Efésios. E é onde a gente foi aprendendo cada etapa, cada instrumento, cada pedacinho da armadura de Deus, que nós também precisamos ter para a gente poder vencer essa guerra que nós temos travado todos os dias. Amém? Foi isso. E agora a gente vai começar a abrir um pouquinho o horizonte, para a gente poder aprender um pouquinho aonde que nós devemos ter uma atenção muito especial para que a gente possa lutar. Então agora a gente aprendeu, estamos revestidos, agora a gente vai começar a lutar. E o subtítulo desse episódio de hoje é: lute pela sua família. Amém? Lute pela sua família. E eu já quero começar a profetizar para que você possa, em nome do Senhor Jesus, sair daqui com uma responsabilidade de você lutar pela sua família. Uma das maiores estratégias do diabo para destruir a humanidade, e a gente aprendeu também que o diabo ele odeia você porque ele odeia Deus. Como ele não pode contra Deus, ele tenta contra aquilo que é mais especial para Deus, que sou eu e que é você. E para que a gente possa conseguir vencer tudo isso, a gente precisa entender aonde que é os lugares, aonde é as áreas da nossa vida que a gente precisa lutar. E a gente vai começar ao longo de alguns domingos a aprender isso. E hoje chegou o dia da gente começar a entender que nós precisamos lutar pela nossa família. Amém? Lute pela sua família. O diabo, ele sabe que se ele começar a atacar a família e destruir a família, ele destruiu você. Ele destrói a humanidade. Olha o estrago que ele tem feito em tantas famílias. Quantas lutas, dificuldades que a gente tem passado. Em tudo. Filhos, irmãos contra irmãos, pais, separação de casais, filhos que não honram os seus pais. Às vezes tiram até a própria vida dos pais. Se você assistir jornal, você cai teu queixo das barbaridades que têm acontecido atualmente na humanidade. É coisa que não dá para entender. Como que uma pessoa ela tem a capacidade de tomar uma decisão de fazer isso? Mas a gente aprendeu que na verdade é a influência do mundo espiritual. E a gente precisa ter uma atenção e começar a lutar essa guerra pela nossa família. Amém? Daí eu fui na palavra para a gente poder pegar algumas famílias na palavra de Deus, para poder a gente aqui carimbar e validar que realmente, desde quando o homem é homem, o diabo tem uma estratégia para destruir a família. Se a gente for pegar no início da Bíblia, a gente vai ver a história de Adão e Eva. Adão e Eva já teve uma luta gigantesca na sua família. Quando um filho mata o outro filho. Você já pensou a dor que eles passaram diante de uma tragédia que aconteceu na primeira família da terra? Onde um filho mata o outro filho. E os dois teve que pegar aquele filho e enterrar ele. Daí se a gente for ao longo da história, a gente vai ver, por exemplo, a história de Noé, que Deus usa de forma gigantesca, onde Deus decide dar um basta na humanidade. Mas ele ainda acreditava na humanidade. Daí ele usa a vida de Noé e sua família, para que ele pudesse reconstruir uma geração diferente agora. Vem um dilúvio, você conhece a história. Toda a humanidade é morta, salva-se todos os animais
e uma família. Noé planta uma vinha e depois ele vai colher o fruto daquela vinha e ele produz o vinho, e um dia ele exagera na bebida, ele toma aquele vinho e ele fica fora de si, que foi a primeira história de embriaguez na palavra. O álcool, desde a época de Noé, que nós estamos falando lá atrás, no início da humanidade, tem destruído a família. Olha só. E ele, embriagado, um dos filhos vê a nudez dele e conta para os irmãos. Daí os irmãos vão até o pai e conta que o filho viu a nudez dele. E Noé, que era a primeira família para poder começar a ser uma família abençoada, ele já amaldiçoa seu filho. Um pai amaldiçoando seu próprio filho. E nós já aprendemos, as nossas palavras, ela tem poder. Daí a gente podia falar de Abraão, que não esperou o tempo de Deus, quis dar um jeitinho, e foi o primeiro caso de barriga de aluguel na Bíblia, aonde Sara, vendo que não acontecia, eles já estavam envelhecendo, ela teve uma ideia e Abraão validou dele se deitar com uma concubina, uma mulher que servia Sara. E ela deita e ela tem um filho com Abraão. Chega um ponto que Sara não aceita mais nem a criança e nem a mulher, e expulsa ela de casa. E Abraão não pôde fazer nada, não fez nada, nem é que não pôde, ele não fez nada. E ela saiu pelo deserto, e Abraão vendo tudo isso, vendo seu filho indo com a sua mãe, indo para o deserto para morrer no deserto. E se não fosse a mão do Senhor sobre a vida deles, eles tinham perdido a vida nesse momento. E Abraão sofrendo todo esse momento na família, vendo tudo isso acontecer. A gente podia falar de Isaac, que é filho, que passou 20 anos esperando para ser pai. 20 anos. E nessa espera de 20 anos, quando vem uma criança, não vem uma, vem duas nações sendo geradas na barriga da sua esposa. E quando Rebeca ganha o neném, vem Esaú e Jacó. E mais uma vez, eles dão lado para o diabo, e o mundo espiritual do mal influencia a família, querendo trazer destruição. Por conta do direito da primogenitura, que eu sei que a igreja conhece a história. E ali os pais colocaram os próprios filhos contra eles mesmos. E no final da história, por anos, a família foi destruída. Aonde os pais, na velhice, que tinha 2 filhos, eles viveram sozinhos. E os irmãos, muitos anos se passaram, sem um falar com o outro e ainda um jurando a morte do outro irmão. Problema na família. Daí Jacó, ele tem 12 filhos. Daí ele teve um problema também com os seus filhos. E os filhos de Jacó não eram fáceis. Eram 12 filhos que ele tinha. Dentro deles tinha um que era o preferido, que era José, porque era filho da mulher que ele amava. Aqui na história tinha uma poligamia. Ele vivia com outras mulheres, tinham mais mulheres. E poligamia sempre foi um problema na Bíblia. Culturalmente aconteceu, mas nunca Deus aceitou. E trouxe muita luta para ele, para que ele pudesse cuidar desses 12 filhos, que tiveram um coração endurecido e viveram longe do caminho do Senhor, a ponto de vender o irmão. Primeiro queriam matar o irmão mais queridinho da família, que era José, e depois venderam ele no Egito, e a gente conhece a história. Daí a gente vai para José. José teve 2 filhos, que o nome deles era Efraim e Manassés. Depois, Efraim teve mais 2 filhos. E os 2 filhos de Efraim, segundo a palavra, eles se tornaram ladrões. E eles morreram num roubo, que era neto de José. Problema na família. Daí nós vamos para Eli, seguindo a história. Eli era um sacerdote que tinha 2 filhos. E apesar dele ser sacerdote e servir no templo, ele não conseguiu levar Deus para a vida dos 2, que tinham um coração endurecido e faziam só coisas erradas. Só coisas erradas.
a ponto de, em uma guerra, fazendo uma coisa errada, eles morreram. E quando ele soube da notícia da morte dos filhos e do que eles fizeram, ele cai da cadeira e morre também. Depois vem Samuel, que alertou Eli, antes de acontecer essa desgraça, que ele deveria disciplinar os filhos e colocar os filhos no caminho certo. E Deus usa ele, menino, para falar para Eli, sendo boca de Deus, através de um momento que ele estava ali, para entregar essa palavra para Eli, e ele entrega. E esse mesmo Samuel, depois na fase adulta, teve filhos. E os filhos não conheceram o Senhor, de Samuel. Quando o povo queria um rei, diz a Bíblia, porque até então era teocrático, era Deus que reinava através dos profetas. E o povo queria um rei. Daí muitas vezes a gente acha, porque está na Bíblia também, que a motivação do povo em querer um rei era porque as nações vizinhas tinham um rei e eles queriam um rei. Mas uma das coisas que está na palavra que mais motivou o povo querer um rei era porque a sucessão de Samuel não daria certo, porque eles não conheciam a Deus. Quem ia suceder Samuel? Se os filhos não conheceram a Deus. Problema na família. A gente poderia ir para o rei Ezequias, que foi um grande homem, que teve um filho chamado Manassés. Se você pegar na Bíblia, o que esse Manassés fez? Ele era o próprio demônio em pessoa. Pensa que num cara que trouxe destruição e ruína. Problema na família. Se a gente chegar nos dias atuais hoje, eu tenho certeza que você conhece, você já tem um histórico, talvez na sua vida, ou na vida de alguém que é próximo a você, que faz parte da sua família, que está vivendo um momento difícil. Porque desde quando o homem é homem, a estratégia do diabo é destruir a família. Por isso, nós vamos estar aqui hoje, a palavra de hoje é a gente lutar a favor da nossa família. Quem entende isso nessa noite? Em nome de Jesus. Você precisa lutar pela sua família. Não é a gente desistir da nossa família, pelo contrário, é a gente lutar pela nossa família. E quando eu falo família, eu estou falando seu pai, sua mãe, eu estou falando sua esposa, estou falando seus filhos, seus netos. Estou falando as pessoas que todos os dias, talvez, que você se relaciona e que fazem parte, que são consanguíneos com você, que têm o mesmo sangue que você, ou que são filhos de coração, mas que são seus filhos, apesar de não ter o seu sangue, que fazem parte da sua família. E às vezes a gente luta por tanta coisa, e a gente esquece de lutar por aquilo que é mais importante para nós e para Deus, que é a nossa família. E nessa noite, em nome do Senhor Jesus, a minha oração é que você possa sair daqui entendendo que o seu maior ministério não é você vir aqui pegar no microfone, não é você estar aqui tocando no ministério de louvor, não é você ir fazer missões. O seu maior ministério é você lutar pela sua família, em nome de Jesus. A prioridade da sua vida tem que ser você lutar pela sua família. A gente veio aqui, nesse breve histórico, porque eu parei, que se a gente continuar, tem uma longa história de personagens bíblicos que foram destaque, mas que infelizmente não lutaram pela sua família. E a gente não vai cair nesse erro em nome do Senhor Jesus. Amém? A gente vai sair daqui lutando pela nossa família. E para a gente entender como é lutar por essa família, pela nossa família, eu queria que você abrisse o texto que está em 1 Samuel capítulo 30. 1 Samuel capítulo 30. Aqui ele conta a história de Davi. E vai chegar num episódio aqui da vida de Davi, que eu quero pegar essa história, para que nós possamos entender quais são os passos, o que a gente precisa fazer, para que verdadeiramente a gente possa lutar pela nossa família. Porque a ideia e a intenção do coração de Deus, eu creio pela fé, é que a gente receba essa palavra e que a gente saia daqui com uma missão.
E a gente vai conseguir, em nome do Senhor Jesus. Por mais difícil que seja, quem luta as nossas batalhas é o Senhor conosco, amém? E a gente vai vencer. E o texto diz assim, ele conta uma história de Davi, depois eu vou explicar o que significa isso. E eu tenho certeza que a gente vai sair daqui com uma palavra que vai acrescentar na tua vida. Diz assim, 1 Samuel capítulo 30, primeiro verso, diz assim: E sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia de Ziclag, já os amalequitas tinham invadido o sul e Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e tinham queimado a fogo, e tinham levado cativas mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo e foram no seu caminho. E Davi e seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo. E suas mulheres e seus filhos e as suas filhas tinham sido levados cativas. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Zizelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traz-me, peço-te, aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E disse: Persegue-a, porque de certo a alcançará e tudo libertarás. E partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, aonde passaram os que ficaram atrás. Verso 18, eu vou pular. Assim salvou Davi tudo quanto tomara os amalequitas, e também as suas duas mulheres salvou Davi, e ninguém lhe faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhe tinha tomado, tudo Davi tornou a trazer. E também tornou Davi todas as ovelhas e vacas, que levaram-nos adiante do outro gado, e diziam: Este é o despojo de Davi. Até aqui, amém? Aqui conta uma história que aconteceu com Davi. Mas a luta familiar de Davi aconteceu desde quando ele ainda era muito pequeno. A Bíblia diz que um dia Deus queria levantar um novo rei. O rei que estava governando o povo de Deus era Saul, e Saul se perverteu, ele deixou com que seu coração fosse dominado pelo inimigo. E Deus, ouvindo o clamor do povo, ele resolveu levantar um novo rei. E na escolha desse novo rei, dentro da casa de Jessé, que era a família de Davi, ele era o mais novo, ele era o caçula. Então a expectativa do pai e de todos os irmãos, que o mais velho fosse escolhido e ungido rei de Israel. E quando eles passam todos os filhos diante do profeta, diante de Samuel, Deus fala com Samuel que na verdade quem ele vai levantar para ser o novo rei era Davi, o menorzinho. Ali já começa a luta de Davi, por conta dos irmãos. Davi tão pequeno, tão franzino, ele que vai ser o rei, e ele é o mais novo, ele que vai governar sobre nós. Dá para a gente imaginar o tamanho da luta que Davi enfrentou, porque ele foi escolhido por Deus para ser o novo rei de Israel. E a Bíblia diz que naquele dia ele foi ungido. E os dias foram passando. Ele não se tornou rei naquele dia que ele foi ungido. Na verdade, ele foi matriculado na escola do quebrantamento, porque foi luta atrás de luta que ele passou. Até que um dia, os irmãos dele estavam na guerra, e ele servindo o pai,
o pai pediu para que ele levasse algum mantimento para os irmãos que estavam na guerra. Quando ele chega lá, tem a notícia que havia um grande gigante, um homem de mais de 3 metros de altura, que estava desafiando ao Deus Todo-Poderoso e o povo desse Deus Todo-Poderoso. E por 40 dias ele fazia isso e ninguém se levantava para lutar contra ele. Até que Davi, ouvindo isso e entendendo da recompensa que ele ia receber para que ele derrubasse aquele gigante, e uma das recompensas era que ele ia se casar com a filha do rei, encheu o coração de Davi que talvez aquilo seria o momento que ele precisava para que ele se tornasse rei, porque ele já era ungido rei, espiritualmente ele seria o novo rei, mas agora ele poderia se casar com a filha do rei, já estava meio caminho andado para que ele se tornasse o rei de Israel. E ele vai lá e derruba aquele gigante, você conhece da história. Ele passa a ter um sogro, e o sogro dele era Saul, que no primeiro momento fica admirado da bravura daquele menino, tão franzino, então ainda menino, com uma coragem, com uma pedra e uma funda derrubar um gigante. Mas isso durou pouco tempo, porque foi passando o tempo, ele começou a criar ódio de Davi, por conta da inveja que ele começou a ter, pelo sucesso que Davi tinha diante do povo, pelo aquilo que ele tinha feito. E o desastre familiar de Davi começa a ser intensificado, aonde agora ele tem um sogro que persegue ele. Agora tem um sogro que no primeiro momento adotou ele como filho, agora ele odeia ele e quer tentar matar ele. Um sogro que queria tirar sua própria vida. E ele foge. E ele pega alguns homens que estavam junto com ele, que servia junto com ele, e foge. E vai parar num local. E ele vai buscar asilo numa nação onde era um dos maiores inimigos do povo de Deus, que eram os próprios filisteus. E ali eles acolhem Davi e os seus homens. E eles ficam ali. Até que esse povo filisteu levantou guerra contra o povo de Deus. E como Davi estava fazendo parte agora desse povo, porque ele foi acolhido por eles para que ele não morresse, o povo entendeu que ele não deveria ir para a guerra, porque ele poderia se revoltar contra eles mesmos. E despacharam Davi e seus homens. Quando eles voltam, eles veem esse cenário. Uma cidade inteira, onde ele morava, destruída. Onde seus familiares, a sua esposa, os seus filhos, haviam sido saqueados e levados cativos por um outro inimigo chamado os Amalequitas. Ali foi o auge de destruição e foi um auge de dificuldade que Davi teve com relação ao seu às suas famílias, porque ele perdeu toda a sua família. E na maneira em que Davi tratou com relação a esse grande problema dentro da sua família, que na história, depois a gente vai ver que muitas coisas acontecem depois que ele também não consegue cuidar bem da sua família, mas aqui a gente vê algo acontecendo que enche o coração dele de tristeza, porque na cabeça deles, a esposa, os filhos, não tinham simplesmente sido levados cativos, mas que poderiam ter sido mortos por aquele povo. Uma tragédia na família. E a gente vê aqui no texto que nós acabamos de ler, que existe alguns passos que Davi fez para que ele pudesse reverter esse quadro e trazer de volta a família dele. Ele teve que lutar pela sua família. E a expectativa do meu coração e do coração de Deus nessa noite é que você passe também a lutar pela sua família. E a maneira em que Davi conduziu tudo isso para que ele pudesse ter a sua família restaurada, com certeza fala conosco e vai falar com você em nome do Senhor Jesus. Amém? Então no verso 4, eu queria que você que abriu a Bíblia, que você acompanhasse comigo. Olha qual foi a primeira atitude que Davi fez. 1 Samuel 34. Primeiro, então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. O primeiro passo que ele fez foi derramar-se em lágrimas. Ele passou por um processo de
quebrantamento pela sua família. Irmão, chegou o momento da gente se quebrantar pela nossa família. Talvez a gente tenha chorado por tantas situações e a gente tenha esquecido de chorar por aquilo que é mais importante para nós e que com certeza é uma responsabilidade que Deus colocou para cada um de nós, que é a nossa casa, a nossa família. Quanto tempo faz que talvez você não tenha chorado pela sua família? Talvez pelos seus pais, talvez pelos seus filhos, talvez pelo seu cônjuge, que talvez não anda mais no caminho do Senhor, ou talvez não conhece o Senhor, talvez vivendo uma vida errada, uma vida que não vale a pena ser vivida, talvez sendo manipuladas pelo diabo, porque nós já vimos que as coisas acontecem nesse mundo terreno, mas a influência é no mundo espiritual. A gente precisa se quebrantar diante de Deus pelos nossos, e a responsabilidade é de cada um de nós. Amém? O choro, ele traz quebrantamento, o choro traz transformação. O choro é o início de um processo de mudança, para a gente começar a entender aquilo que é mais importante para a gente. E hoje aqui, depois de Deus, o mais importante é a nossa casa, é a nossa família. Que em nome de Jesus, se você tem alguém que está passando por alguma dificuldade, algum familiar que está passando por alguma luta, talvez se desviando, vivendo uma vida totalmente desregrada, sendo manipulada pelo diabo, no lugar da gente trazer acusação, no lugar da gente só apontar o dedo, chegou a hora da gente passar por um processo de quebrantamento e chorar por essas vidas. Em nome de Jesus. Não dá para a gente não chorar por eles. A gente precisa chorar pelos nossos. Assim como Davi e todo aquele exército fez. Porque também tiveram desgraça na sua família, porque a cidade estava destruída. E nenhuma pessoa da família dele se encontrava na cidade. Em nome de Jesus, que você possa passar por esse processo de quebrantamento. Tem uma história de um pastor chamado Tim Simbala, lá nos Estados Unidos. Esse pastor, ele passou uma dificuldade muito grande com a sua filha. E quando ela veio para a adolescência, essa filha, ela resolveu sair de casa. E ela abandonou totalmente a casa. Ela foi embora da casa. E o pastor ficou muito mal, porque o pastor pregava por família. O pastor, ele dedicava a vida dele por famílias. E de repente ele viu uma desgraça acontecendo na sua própria família. E ele pensou até desistir do ministério, porque ele se sentiu um fracassado. Como assim? Eu estou cuidando e zelando pela família de todo mundo e eu não tive zelo pela minha própria família. E ele passou por momentos muito difíceis. E a filha vivendo num mundo onde Deus não se agrada. E vocês conhecem o mundo de hoje, eu tenho certeza. E sabe do que exatamente que eu estou falando. E passou uns dias e eles foram para uma vigília de oração. E nessa vigília de oração, o pastor com o coração muito quebrantado, uma irmã se levantou na vigília e disse assim: pastor, a gente nunca orou pela sua filha. O senhor ora por todo mundo. E a gente nunca orou pela sua família e pela sua casa. Então Deus colocou no meu coração, que é para a gente fazer um círculo, todo mundo vai se dar a mão, e a gente vai levantar um clamor pela vida da sua filha. E a história desse pastor diz que naquele dia, houve um quebrantamento na igreja, e na vida da família do pastor, para que eles pudessem vencer essa guerra, para que aquela guerra que foi estabelecida na casa do pastor pudesse ser vencida, através da oração e do quebrantamento. E eles choraram diante de Deus. Passou alguns dias, o pastor sem notícia dela, talvez achando até que ela já nem existia mais, coração aflito, porque não sabia onde ela estava. Tocou a campainha da casa, e quando ele foi atender, era a filha, com o coração quebrantado, pedindo perdão para o pai e retornando para a casa dela. E mais do que isso, entregando a sua vida para o Senhor. Foi uma batalha, eu arrepio para falar sobre isso. Ela foi uma batalha que foi vencida através do quebrantamento, da gente chorar diante de Deus pela nossa casa e a nossa família. Você precisa chorar pelos seus filhos.
Você precisa chorar pelo seu cônjuge. Você precisa chorar pelos seus pais. Porque se eles não aceitarem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, não existe outra forma, segundo a palavra, para que eles possam ser salvos e viver de eternidade em eternidade com o Senhor. Então, em nome de Jesus, que você possa a partir de hoje o Senhor possa gerar no seu coração um quebrantamento pela vida da sua família. Amém? Não é para você desistir da sua família. Davi podia desistir e dizer: já foram, eu vou ter que recomeçar a minha vida, eu não tenho mais o que fazer por eles. E assim ele não fez, mas ele chorou e buscou em Deus uma forma para que ele pudesse ter essa família de volta. Quebrantamento. Amém? Daí no verso 6 tem a segunda atitude de Davi. Olha só o que ele fez. Está no verso 6, 1 Samuel 36. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi, apesar da angústia, apesar das dificuldades, apesar de tudo aquilo que ele estava correndo o risco de também passar, de ser até mesmo apedrejado, ele se fortaleceu no Senhor seu Deus. Então a segunda coisa que nós precisamos é, diante de um problema na nossa família, é a gente buscar a força em Deus. É você ter um ânimo novo para que você possa mudar essa situação que você está vivendo, aonde a força para que você possa ter esse ânimo e lutar por aquela pessoa, pela sua família, vem do Senhor, em nome de Jesus. Jesus disse que no mundo a gente teria aflição, mas Ele disse como a gente venceria essas aflições. Como seria? No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que a gente precisa, depois do processo de quebrantamento, de busca do Senhor, para que nós possamos assim clamar a Deus, para que a gente possa ter a nossa família de volta, o resgate daquelas pessoas que talvez estão perdidas, vivendo uma vida totalmente fora do propósito que Deus tem. É você se quebrantar diante de Deus e buscar ânimo e força, para que você possa vencer essa luta no Senhor, para que você possa ser, como Davi disse aqui, sendo fortalecido no Senhor seu Deus. Primeiro, quebrantamento. Segundo, buscar a força no Senhor. E no verso 7, ele fala mais uma coisa que Davi fez. Ele diz assim, ó: e disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traz-me, peço-te, que aqui o éfode. O éfode era uma túnica sacerdotal, era algo que eles colocavam para que ele pudesse entrar na presença de Deus. E ele disse: Abiatar trouxe a Davi. E nesse momento Davi faz uma oração. Ele diz, ó: então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E disse Deus: persegue, porque de certo alcançará e tudo liberarás. Amém? O que ele fez? Ele se quebrantou. Ele se quebrantou diante do Senhor, ele buscou força no Senhor para ter bom ânimo. E a terceira coisa, ele consultou a quem? A Deus. Qual a estratégia que Deus tem para entregar para a sua vida nessa noite, para que você possa ganhar a sua família, para que você possa lutar e vencer pela sua família? Ele consultou ao Senhor, ele orou ao Senhor, ele buscou um direcionamento de Deus para a família dele. Que é assim que a gente deve ser também. Às vezes a gente fica pensando, como é que a gente vai orar para Deus? Eu não sei orar. E às vezes a gente fica pensando em palavras difíceis para falar, quando na verdade Deus é o nosso Pai. Olha que oração grande que Davi fez. Ele fez duas perguntas. Na oração de Davi aqui, ele faz duas perguntas a Deus. Ele não ficou enrolando nada, ele só falou com o Pai, que poderia de alguma forma socorrer ele, dando uma orientação daquilo que ele precisava fazer.
A oração que Deus quer ouvir pela sua família é a sua oração nessa noite. Em nome de Jesus. É você falar com Deus em entregar a vida dos seus filhos, do seu esposo, dos seus pais, das pessoas que fazem parte da sua família, para Ele. E perguntar para Ele o que eu devo fazer. E o Senhor vai te responder, porque nenhuma pergunta que você faz para o Senhor, se você está levando uma vida reta diante dEle, fica sem resposta. Em nome de Jesus. E Ele vai responder o seu coração. E Ele vai falar com você. Mas se você não orar, nada vai acontecer. Chegou a hora da gente se quebrantar. Chegou a hora da gente buscar força no Senhor. E chegou a hora da gente falar com Deus aquilo que nós precisamos fazer para que nós possamos ver a nossa família salva e resgatada desse mundo tenebroso que nós estamos vivendo hoje. Quanta coisa, quanta dificuldade. Talvez até hoje a estratégia que você usou para você resgatar seus filhos, seu esposo, sua família, seus pais, para levar eles para o caminho do Senhor e ter uma vida diferente, foi algo que você entendeu que é o certo. Talvez algo que falta para você nessa noite é você dobrar o seu joelho no chão e começar a perguntar para Deus o que você precisa fazer. Porque talvez falta isso, orar a Deus. E a gente tem aprendido aqui no ministério, guarda isso no seu coração. Não terceirize a sua fé. A oração que Deus quer ouvir sobre a sua família é a sua oração. Nessa noite a gente vai orar pelas famílias. Mas a oração que Deus quer ouvir é a sua, pela sua família. Amém? Deus vai agir em você, para que a sua família possa viver de forma diferente. E a gente não é mais criança, a gente não é mais menino. A gente entende aquilo que é o mundo espiritual. Se os nossos filhos, se nossa família não se curvar diante do Senhor, elas vão viver de eternidade a eternidade no inferno. Mas tem um céu para elas. Só que elas só vão herdar o céu se a gente pagar o preço, se a gente buscar em Deus o que nós devemos fazer pela nossa casa. A responsabilidade da nossa casa, da nossa família é nossa. Amém? Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz não, eu li uma história que era de uma mulher que ela tinha uma netinha. E ela estava com a netinha bem ruim, mas bem ruim mesmo, quase desfalecendo. E ela resolveu buscar ajuda. E ela saiu da localidade dela, andou por quilômetros para poder chegar no lugar, para poder buscar ajuda pela netinha. E ela resolveu deixar a chave debaixo do tapete da casa dela. E ela falou para a netinha, para ela ficar na cama, que logo a ajuda viria. E ela saiu em busca de ajuda. E ela bateu num lugar e foi pedir ajuda para que alguém pudesse ir até a casa dela. E aquelas pessoas, no hospital que ela foi, no posto de saúde que ela foi, disse que não poderia estar lá, que ela tinha que trazer a criança. Mas ela entendeu que não tinha como levar a criança, porque ela não aguentava esse tempo. Ela não tinha condução, como é que ela ia pegar essa criança e levar até lá? E ela desesperada, ela passou na frente de uma igreja. E quando ela entrou na igreja para pedir uma ajuda, uma pessoa falou para ela: a gente não sabe como te ajudar, mas eu sei de uma forma que pode fazer muita diferença. A gente orar a Deus. Aquilo que está no seu coração, fala para o Senhor. Daí ela falou: nunca falei com Deus. Mas Deus está querendo ouvir a sua voz. Ela quer ouvir o que está no seu coração. Fala para Ele. E a gente vai orar com você. Daí diz que essa mulher orou de uma forma muito simples, porque ela nunca tinha tido essa experiência de falar com Deus. E essa senhorinha, na sua simplicidade, ela disse assim: Deus, eles falaram aqui que o Senhor pode curar a minha filha. Lá na minha casa, eu deixei a chave debaixo do tapete. O Senhor não consegue ir lá, pegar aquela chave, abrir a porta e dar um remédio e curar a minha filha? Eu peço isso. Daí a mulher terminou a oração dela e ela voltou para casa. Quando ela chegou para casa, em casa, ela viu que a chave estava debaixo da porta. Ela abriu, mas a filha não estava mais deitada. Ela tinha se restabelecido. Daí ela perguntou, não era filha, era uma netinha. Daí ela perguntou para a netinha: o que aconteceu? Por que você já está bem assim? O que aconteceu? Ela falou assim:
vó, eu estava aqui, daí um homem, ele veio, abriu a porta, ele entrou até no quarto, e ele falou que era um médico, e que a senhora tinha chamado por ele, e ele me deu um remédio, e na hora que ele me deu, um homem muito bondoso, e ele me deu aquele remédio, quando eu tomei, ele saiu, e imediatamente, eu me senti totalmente curada. E ele mandou falar que ele deixou de novo a chave debaixo do tapete. Quem foi na casa dela? Deus. Você precisa pedir para que Deus possa fazer infinitamente mais na sua casa, na sua família. Você precisa buscar em Deus uma estratégia. Você precisa clamar ao Senhor. Você tem que buscar no Senhor através de oração. E orar e interceder pela vida da sua família. Lute pela sua família. Em nome de Jesus. E por último, no verso 9, ele diz assim, 9 e 10. E partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens, que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, aonde pararam os que ficaram atrás. E perseguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois os 200 homens ficaram por trás, e não puderam ser alcançados, que estavam para passar pelo ribeiro de Besor. A gente vê aqui, que além da oração, ele teve a ação. Às vezes a gente está fazendo tudo isso que aqui foi falado. Talvez você tenha se quebrantado diante de Deus. Talvez você tenha buscado um ânimo novo, para que você possa se interceder e ter fé suficiente para vencer e ganhar essa batalha com a sua família. Talvez você tenha consultado a Deus qual é a estratégia, mas talvez você não tenha agido diante da estratégia que Deus tem te dado. Davi ouviu a palavra do Senhor e ele se movimentou junto com aqueles 600 homens, para que eles pudessem ir em busca de resgatar as suas famílias. Então chegou o momento da gente também arregaçar as mangas e começar a agir em prol da nossa família. Você vai orar, vai interceder, vai, mas você precisa ser boca de Deus para a vida da sua família. Através da sua vida, o teu testemunho vivo, de uma entrega verdadeiramente nas mãos do Senhor, e o exemplo de vida que você tem vivido, vai ser exemplo para a sua casa e para a sua família. Em nome de Jesus. A ação é você agir em prol deles e também dar um bom testemunho para eles daquilo que você está falando com eles. Eu já contei essa história aqui, mas vale reprisar. Um dia, o Pedro tinha 15 anos e eles estavam indo numa festa de aniversário. Ele e meu sobrinho, que tem a mesma idade. E eu estava na casa do meu irmão. E na casa do meu irmão, na época, para a honra e glória do Senhor, ele entendeu isso. E mudou completamente a vida dele com relação a esse tema. Tinha na geladeira algumas cervejas, ele tinha uma adega de vinho, com vinhos assim, muitos vinhos caros. E quando o Pedro saiu para ir para o aniversário, eu falei assim, Pedro, você conhece a palavra, você vai ver pessoas que vão estar bebendo, que vão estar vivendo uma vida totalmente diferente daquilo que você vê dentro da nossa casa. Então eu queria que você, mesmo indo lá, porque são seus amigos, que você fosse luz para os seus amigos e não deixasse ser contaminado por eles. Daí quando o meu irmão foi falar com o meu sobrinho, ele usou o mesmo discurso. Ele falou isso, ó, tá vendo? É assim, Gu, da mesma forma. E eles saíram. Daí quando eles saíram, eu virei para o meu irmão e falei assim, Robson, deixa eu te falar uma coisa. Você não tem moral para falar isso para o seu filho. Mas com muito amor eu estou te falando. Mas você não tem. Daí ele falou, como assim? Ele falou, porque seu filho vê um exemplo dentro de casa. Você não bebe até cair. E às vezes quando tem algum amigo seu, mas que exemplo você está dando para o seu filho? De às vezes você chegar no final de um dia de trabalho, você abrir uma latinha de cerveja e colocar para dentro como se fosse uma recompensa daquilo que você fez durante o dia. Como é que você está falando para o seu filho? Você está falando um discurso e você está vivendo outro. Você não tem legalidade para poder falar isso para o seu filho.
Daí na hora que terminou, ele abaixou a cabeça, a gente foi embora. E no outro dia ele chamou o filho dele. Ele pegou todas as bebidas, que era muito. Ele abriu cada vinho. Tinha vinho de mais de R$1.000. Ele abriu cada, porque se não serve para mim, não serve para ninguém. Se eu estou com uma bomba que vai explodir na minha mão, e eu vou entregar para alguém para explodir na mão do outro. Então ele entendeu que ele tinha que fazer isso. Ele abriu todos os vinhos e toda a bebida que tinha, chamou o filho dele, e eles jogaram um por um na pia. E ele disse para o filho dele: ó, isso aqui, a partir de hoje, não entra mais na nossa casa. Ele estava errando e teve uma atitude para mostrar para o filho que ele deveria ter uma vida diferente. Porque muitas vezes não é só no falar, mas a gente vai lutar pelos nossos familiares através das nossas atitudes. Lute pela sua família. Lute para os seus filhos. Talvez você entrou aqui querendo desistir, porque eu sei que a gente lida com os meninos da casa de recuperação. Eu sei quanto que é a luta das famílias deles, e eles têm consciência disso. Tem ou não tem? Tem, hoje tem, sóbrio, vivendo uma vida diferente. Eu sei que vocês têm. O quanto que cada familiar passou de luta pela sua vida. Mas tem muitos pais que desistiram. E tem muitos filhos que desistiram dos pais. Tem muitos esposos que decidiram desistir da esposa. Tem muitas esposas que desistiram dos seus cônjuges. Mas em nome do Senhor Jesus, essa palavra de hoje para a nossa família é para a gente não desistir. Pelo contrário, é para a gente lutar pela nossa família. Em nome do Senhor Jesus, lute pela sua família. Coloque o joelho no chão por eles, chore por eles, mas lute pela sua família. Não desista da sua casa, porque ele é o seu maior ministério. Em nome de Jesus, lute por ele, ame eles, seja um exemplo de vida para eles. Não desista. Desistir não é uma opção. Amém? Vamos lutar pela nossa família? Você que deseja lutar pela sua família, eu quero te convidar a você ficar de pé. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não desista. Eu lembrei aqui de uma passagem onde Jesus ele ilustrou a ovelhinha perdida. É a passagem, a parábola do bom pastor, onde ele tinha 100 ovelhas, uma ovelha se perdeu e ele tinha 99. Às vezes a nossa mentalidade é achar: nós já temos 99, se perder uma só, está tudo certo. Eu tenho 99 e ela que decidiu ainda estar longe do meu cuidado. Mas a Bíblia diz que esse pastor, sabendo que tinha uma ovelha das 99, das 100, que não estava no aprisco, ele deixou em segurança as 99 e ele foi em busca de resgatar aquela ovelha. Em nome de Jesus, que você possa ser esse bom pastor. Que você não deixe nenhum da sua casa, da sua família, perecer e ser vencido pelo diabo. Porque hoje, em nome do Senhor Jesus, o Senhor tem colocado essa responsabilidade nas suas mãos. Cuide da sua família. Às vezes a gente fica constrangido. Como é que eu vou falar de Jesus? Como é que eu vou falar da Bíblia? Como é que eu vou falar de Deus para aqueles que é mais próximo? Porque é tão fácil a gente falar para aqueles que a gente não conhece, e a gente às vezes tem uma dificuldade, tranca nosso coração para falar com aqueles que são nossos, que estão dentro da nossa casa. Mas em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, que a partir de hoje possa ser diferente. Que toda a ousadia de Deus possa ser sobre a sua vida, e que o Espírito Santo ele possa se movimentar em você, para que quando você abrir a sua boca, possa ser Deus falando através de você. Para que em nome do Senhor Jesus, aqueles que é da sua casa, que talvez hoje não servem ao Senhor,
elas possam se curvar diante de Deus e aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Porque a responsabilidade de cada vida é nossa. Você é responsável pela sua família. Lute pela sua família, em nome de Jesus. E eu queria, enquanto o Ministério de Louvor cantar uma canção, eu queria que você pudesse refletir nessa letra com os olhos fechados. E se já fizesse uma oração por a sua família. E se o Senhor tocar no seu coração para você se quebrantar aqui, fica na liberdade. Chore na presença de Deus, Ele está aqui. E se o Espírito Santo te lembrar de uma pessoa específica, coloca ela na presença do Senhor. Começa a viver a palavra a partir de agora. Começa em nome do Senhor Jesus, chorando na presença de Deus e colocando essa pessoa diante do Senhor. E busque em Deus uma estratégia para que você possa colocar em prática, ainda nessa semana, talvez ainda hoje, para você poder alcançar e lutar pela sua família e sair vencedor. Porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Então, enquanto a gente canta essa canção, com os olhos fechados, coloque em prática a palavra. Eu sei que o Espírito Santo que está aqui e que tem liberdade para agir em nós, Ele vai agir na sua vida nessa noite, em nome do Senhor Jesus, sendo o ânimo que você precisa, o despertar que você precisa, para que você possa lutar pela sua família, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça no meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça no meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Minha casa será uma casa de bênção. Cante essa canção como uma oração. Profetiza sobre a sua casa, em nome de Jesus. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel.
você que está com a sua família aqui, em nome de Jesus, que você estivesse bem pertinho dela, que você abraçasse a sua família, em nome de Jesus. Queria pedir para a minha família vir aqui, em nome de Jesus. Hoje está eu, está a Tuca, a Nina e a minha mãe. Em nome de Jesus, fica pertinho da tua família. Em nome de Jesus. E que você orasse pela sua família agora. Em nome de Jesus. Que vocês pudessem levantar um clamor. Você pode fazer em voz audível, porque você tem liberdade no Espírito Santo para isso. Você pode fazer em pensamento. Mas em nome de Jesus, que vocês agora, juntos, que ouviram essa palavra e que decidiram lutar pela família, pela sua família, você possa agora, em nome de Jesus, orar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ora pela sua família. Não perca tempo, ora por ela. Feche seus olhos. Em nome de Jesus. Exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração. Pai, nós queremos agradecer a Ti, Senhor, por esse momento e pela nossa família. Nós somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor tem um cuidado todo especial. E nessa noite, ó Pai, nós tomamos uma decisão. Não é diante dos homens, mas diante do Senhor, que nós vamos lutar pela nossa família. E nós precisamos agora, Senhor, ser revestidos do Teu Espírito Santo, para que nós possamos refletir a imagem de Cristo diante daqueles que são tão importantes para nós, mas talvez estão tão distantes do Senhor. Pai, em nome de Jesus, a estratégia, Senhor, que o Senhor colocar no coração de cada um, que nós possamos colocar em prática, e que o resultado de tudo isso, dessa luta que nós decidimos lutar nessa noite, possa vir e que nós possamos ver, Senhor, nossa família, nossa casa, servindo ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Ó Pai, que o Senhor possa estar com cada um agora que foi lembrado em oração, e aonde cada um desses, ó Pai, estiverem, que eles possam sentir a presença real e verdadeira do Senhor, que o Senhor possa começar a fazer uma obra gigantesca na vida deles, e que logo, ó Pai, nós possamos ter essa bênção de poder estar com eles, servindo ao Senhor. Cuida de nós, cuida da nossa casa, ó Pai, e que o Senhor possa estar conosco na frente dessa batalha, do qual hoje nós nos responsabilizamos de lutar pela nossa família. Em nome do Senhor Jesus, amém.